Bom, vamos ter início ao seminário especial do INCT, do Espina no Mag, e hoje quem apresenta aí o palestrante, faz as honras da casa, é o nosso colega Túlio, né? Então, Túlio, por gentileza. Tá certo. É um prazer introduzir o Rafael. O Rafael hoje ele é full professor no famoso departamento de física da Universidade de Illinois, casa do John Bardeen e agora do Tony Leggett, que ainda está aí, né? O Rafael é reconhecido internacionalmente pelas contribuições na área de supercondutividade e sistemas fortemente correlacionados, particularmente pelo fenômeno de nematicidade eletrônica, né? Que ele teve um pioneirismo nesse fenômeno. E ele fez graduação na Unicamp, onde nós fomos colegas de curso, né, e nos tornamos amigos. Desde o início ele foi um excelente aluno, bem diferenciado. Eu conheci ele como o aluno que tinha tirado 10 em todas as provas no primeiro semestre. Achei que era mentira e fui descobrir que era verdade depois. E ele continuou com essa perspectiva até o final do curso, né? Ele depois defendeu o mestrado na área de gravitação, teoria da relatividade, onde ele trabalhou com órbitas de partículas clássicas em teorias de gauge, orientado pelo Patrice Letellier. Depois ele se mudou de área, foi trabalhar com sistemas onde havia interação, competição entre interações, e aí trabalhou em 3 sistemas diferentes, né, sistemas de filmes finos magnéticos, isolantes de Mott e cristais líquidos, né, partindo para matéria condensada, sob orientação do Harry, em 2008, e foi para um pós-doc de 2008 a 2011, no Ames, no Laboratório Nacional, junto com a Universidade de Iowa. E aí ele trabalhou com Georg Schmalyan, trabalhando na época o que era um assunto que estava aparecendo na época dos supercondutores de ferro. Fez outro pós-doc depois, um pós-doc sanduíche, né, em Colômbia e no Laboratório Nacional de Los Alamos, onde ele continuou trabalhando com supercondutividade. Em 2012, ele entrou na Universidade de Minnesota e trilhou os caminhos de professor assistente, associado, até chegar a full professor em 2021. E, recentemente, esse ano, foi contratado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. E o Rafael tem vários prêmios e honras na carreira, né? Recebeu o prêmio de melhor dissertação de mestrado no IFGW, recebeu reconhecimento nos 35 anos da Unicamp, que era a maior nota da graduação. Assim que ele começou a carreira como professor, ele recebeu um prêmio de Early Career do DOE, o Cottrell Award, foi Fellow da American Physical Society, ganhou um prêmio da DFG, que é a Sociedade Física Americana, e um Distinguished Professor na Universidade de Minnesota. Rafael, é um prazer ter você aqui. Finalmente eu posso apresentar meu amigo em um seminário desses e estamos ansiosos para ouvir o seu seminário. Obrigado, Túlio. Pelo jeito, R$100 aí que eu te dei para me introduzir, veio bem, viu? Obrigado pela introdução generosa. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre os altermagnetos. Eu quero agradecer a Air Force que suporta o nosso trabalho. E, mais importante, eu queria agradecer meus colaboradores, né? Eu vou falar bastante de 2 trabalhos, um que com meu colaborador, quando estava em Minnesota, Turan Birol, e com 2 pesquisadores do Brasil, o Rodrigo Pereira, em Natal, e o Vanildo Carvalho, em Goiânia. Eu vou também falar um pouco sobre o trabalho que eu fiz com Jorn Vanderbos em Drexel e o Dani Antonenko, que agora está em Yale. E eu vou falar muito brevemente de um trabalho que o meu aluno, Hans Chakraborty, fez com Georg Schmalyan também. Então, vamos começar. Eu quero usar essa palestra para introduzir esse campo dos altermagnetismo e tentar explicar por que era interessante, o que faz ele ser diferente dos antiferromagnetos. E eu vou passar grande parte da palestra fazendo essas conexões. E aí, mais para o final, eu falo um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é sobre os efeitos do acoplamento de spin-órbita nesses materiais aqui.
Então, e aqui só para fazer uma propaganda, eu participei de um review paper com o Thomas Jungwirth, Hiroshima Lieber-Schmickau, que a gente tenta dar um overview aqui desse campo novo. Então, para falar de altermagnetos, vamos falar sobre como que a gente classifica os estados magnéticos da matéria, certo? Então, a gente vai usar simetria para tentar classificar e diferenciar o que acontece. Eu vou começar assumindo que não tem acoplamento spin-órbita, então os spins eu vou representar por um círculo azul ou vermelho para ser up and down, e novamente, não importa a direção, então por isso que eu estou representando por um círculo, certo? E a pergunta que a gente vai fazer é assim, tem alguma simetria cristalina que pode fazer com que o sistema volte à fase que ele tinha depois que eu reverter todos os spins? Em outras palavras, tem alguma simetria que, quando eu combino com simetria por reversão temporal, deixa o sistema invariante, né? Se eu começar com ferro-magneto, todos os spins estão para cima, aí eu aplico reversão temporal, eles todos vão para baixo, e claramente não tem nada que eu possa fazer na minha rede que vai me trazer de volta para esse estado. Então não tem essa simetria. Uma das consequências de não ter essa simetria é que você vai ter um splitting das bandas de spin up e spin down, certo? E a gente pode ver isso daqui porque a gente sabe que se tem a combinação de simetria por inversão, ou paridade, e simetria por reversão temporal, quando você combina as duas, ela força que as bandas de spin up e down tem que ser a mesma. Como a gente quebrou a simetria por reversão temporal, essa relação não é satisfeita mais, e aí você abre esse gap entre essas duas bandas. Tá? Isso é o Zeeman splitting que a gente conhece muito bem. Vamos agora considerar o estado antiferromagneto, né? Um estado em que os spins agora estão alternados. E eu vou fazer a mesma pergunta, né? Então, eu primeiro a gente aplica simetria por reversão temporal, então o que era azul fica vermelho e vice-versa. E aí a gente pergunta novamente se tem alguma simetria da rede, usando a rede que eu posso fazer para voltar no estado que eu comecei. E agora tem uma sim que é translação, certo? Se eu simplesmente fazer todos os spins andarem por esse vetor da célula, um desses vetores aqui, eu recupero o que eu tinha antes. A gente diz que o sistema tem essa simetria que a gente chama de T', que é uma combinação de simetria por reversão temporal e translação, né? E como translação não afeta os estados de momento, a translação em espaço real, a relação que a gente tinha, que garantia que as bandas de spins up and down tenham a mesma energia, ela ainda prevalece. E por causa disso, apesar de a gente quebrar a simetria por reversão temporal, essa simetria aqui garante que as bandas do spin up e spin down são a mesma. Então você não tem um splitting das bandas. Agora vamos voltar para o caso antiferromagnético e vamos fazer uma mudança na rede cristalina. O que eu vou fazer, essa rede cristalina que eu desenhei é muito simples, né? Mas vamos fazer ela um pouquinho mais complexa colocando alguma modificação no ambiente local cristalino. Por exemplo, você pode imaginar que ao redor desses átomos vai ter um octaedro ou um tetraedro ou uma dessas cages que mudam a simetria local, né? E eu mudei a simetria local aqui nessa figura usando esses losangos aqui, de modo que dois átomos que estão aqui bem perto um do outro, agora eles têm o oposto da simetria por rotação. Então, em outras palavras, o que a gente fez foi aumentar a célula unitária, agora tem dois átomos por célula unitária, e você vê que os dois átomos eles estão relacionados por uma simetria que é de rotação por 90 graus, né? Que esse losango também rotaciona. Isso acontece, eu vou mostrar para vocês em vários materiais que isso acontece, tá? Agora vamos colocar de novo os spins de forma alternada, up and down, né? Aparentemente, é só um estado antiferromagneto, mas tem uma diferença muito importante. A diferença aqui é que você vê que eu não quebro mais a simetria de translação quando eu tenho esse ordenamento, porque eu já tenho uma célula unitária que tem dois átomos. A única coisa que eu fiz foi mudar o spin deles, mas ainda é a mesma célula unitária. Então, o argumento que eu usei antes, que eu posso usar
translação para desfazer a reversão temporal, não funciona mais. Mas se você olhar bem, tem uma outra simetria que você pode usar para desfazer a reversão temporal, ou uma simetria que quando você combina com a reversão temporal vai deixar o sistema invariante, que é exatamente a rotação por 90 graus. Né? Se eu rotacionar esses spins, eu rodo não só, eu rodo também o losango, e aí eu recupero o que eu tinha antes. Né? Isso é exatamente o que é um altermagneto. Né? Um altermagneto, ele é nada mais do que um sistema que é invariante quando você combina reversão temporal e rotações. Aqui eu usei uma rotação bem simples. Essa rotação pode ser imprópria, como quando você combina com algum mirror, ou pode ser também parte de uma simetria não simórfica. Tá? E aqui e essas ideias vieram inicialmente nesse paper do Libor, Smiko, Hairo Sinova e Thomas Jungwirth, em 2020, e a formalização veio alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, no PRX aqui. Tá? Mas o que é interessante é que quando você usa as simetrias, você vê como que a estrutura de bandas vai mudar substancialmente. Agora, se eu quiser conectar, eu vou assumir que eu tenho simetria por inversão, eu posso conectar as bandas com spin up e spin down por uma rotação no espaço de momento. Né? Em geral, a maioria dos momentos não satisfaz essa relação, eles não são invariantes sobre essa rotação. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter um splitting das bandas, em geral, exceto nos momentos em que se mantém invariante quando essa rotação. Em outras palavras, o que a gente vai ter vai ser um Zeeman splitting que é nodal, certo? Vai ter algumas direções específicas que ele é zero, como está mostrado aqui, mas em geral ele vai ter um splitting que é não zero. Tá? E isso você pode, se você olhar isso aqui, você pode fazer uma conexão diretamente com as simetrias que a gente costuma usar em supercondutores, e você vê que tem uma simetria de onda D, certo? Então, você poderia interpretar isso como um ferromagneto que tem uma simetria D-wave, apesar que, na verdade, não é um ferromagneto, como a gente já discutiu, certo? E isso é só um exemplo, dependendo de qual rotação você colocar, pode ter onda G, onda I, ou mais nós, certo? Você pode ter 2 nós, 4 ou 6. Né? E essa é a principal característica de um altermagneto, certo? E aqui a gente pode colocar, aqui como eu disse para vocês, essa analogia com supercondutividade, né? A analogia que o ferromagneto seria análogo do S-wave superconductor, mas o altermagneto é análogo do supercondutor de onda D. Eu vou depois voltar e falar que essa analogia, apesar dela ser legal, intuitiva, ela é um pouco incompleta. A grande questão é, bom, isso é realizado em algum material. E, na verdade, é realizado em vários materiais. Tá? E ele, na verdade, essa ideia, ela formaliza e ela mostra os critérios de um fenômeno que as pessoas estão interessadas por algum tempo, que é o que é chamado de spin splitting não relativístico, né? Significa que mesmo sem spin-orbit coupling, mesmo sem o acoplamento spin-órbita, você abre um splitting na banda de spin-up e spin-down, né? E como a gente viu, isso na verdade não é possível se você tiver um antiferromagneto, né? A não ser que você vá numa estrutura que não seja centrosimétrica, aí você tem um acoplamento spin-órbita, você pode abrir esses gaps, mas em geral não acontece. E isso traz para a gente essa classificação em 3 sistemas, tá? Então, basicamente, você tem os ferromagnetos, em que não tem nenhuma simetria da rede, que você pode combinar com simetria de reversão temporal para deixar o sistema invariante. E o resultado disso é que você vai ter um spin splitting que é uniforme, basicamente uniforme, né? Não precisa ser exatamente uniforme, mas basicamente uniforme. A outra categoria são os antiferromagnetos, em que você combina a simetria por reversão temporal ou com translação, ou com inversão, que eu não falei antes. E, nesse caso, você quebra a simetria de reversão temporal, mas por causa dessas simetrias adicionais, as bandas de spin-up e spin-down, elas não quebram, elas não abrem um split, tá? Então, é zero.
E o caso dos altermagnetos é quando a simetria que conecta spin up e spin down é uma rotação própria ou imprópria. E nesse caso, o que acontece é que você vai ter um splitting que é nodal, né? Se você, na média, ele é zero, porém, você vai ter regiões no espaço de momento em que o splitting é grande e outras em que ele é zero. Okay? Aliás, por favor, eu não falei antes, mas se vocês quiserem me interromper a qualquer momento com perguntas, por favor, fique à vontade, tá? Essa classificação, você pode falar, bom, mas tem algum princípio por trás disso? E essa que é a grande sacada desse paper aqui, é mostrar que, na verdade, tem uma classificação formal desses estados em termos de um negócio que chama, de um conceito que chama grupos de spin, tá? Eu vou enfatizar que tudo que eu estou falando aqui, por enquanto, não tem acoplamento spin-órbita. Né? O que são esses grupos de spin? A gente está acostumado, pelo menos eu estou acostumado, com os grupos cristalográficos magnéticos. Esses grupos, quando a gente aplica simetrias, né, as simetrias da rede, por exemplo, rotações ou coisas do tipo, elas atuam tanto nos átomos quanto nos spins. Né? Em outras palavras, os grupos magnéticos, os grupos cristalográficos magnéticos, eles assumem que tem um acoplamento spin-órbita. A ideia dos grupos de spin, na verdade, vai há muitos, muitos anos atrás, é você classificar, você usar independentemente simetrias no espaço de spin e no espaço real. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas se alguém estiver interessado, a gente pode discutir mais durante as perguntas, mas basicamente é assim que você denota essas operações. Tem duas operações, a da direita é no espaço cristalino, a da esquerda é no espaço de spin. No espaço de spin você pode ter a identidade ou rotações, se os spins for colineares, que é o que a gente está assumindo aqui, você também pode ter rotações de 180 graus, que são nada mais do que inversão. Tá? E da mesma maneira que você tem 4 tipos de grupos magnéticos cristalográficos, o que eles mostraram nesse paper é que tem 3 tipos de grupo de spin. Tá? E cada um deles você pode associar, ou você associa, ele está associado a um fenômeno diferente. Por isso que você tem que ter esse terceiro tipo. Tá? Ele é diferente do antiferromagneto, não só nas simetrias, quanto também em como que ele é manifestado na estrutura de bandas. Essas figuras, também, essas ideias, você pode também conectar com outras coisas que são bastante investigadas em magnetismo, por exemplo, o magnetismo multipolar, certo? Vamos pegar e fazer uma expansão multipolar de magnetismo, certo? Se eu puser um spin no centro, eu tenho um dipolo magnético. Se eu puser 2 spins aqui relacionados por inversão, eu tenho um momento quadrupolar. E se eu puser essa a configuração em que é par ou não muda de sinal sobre inversão, mas muda de sinal sobre rotação, eu tenho um momento octopolar. E você claramente vê a analogia entre esses momentos e os 3 conceitos que a gente introduziu. Né? O dipolo magnético corresponde ao ferromagneto, o quadrupolo magnético é um antiferromagneto, nesse caso é um antiferromagneto que é intra-unit cell, em outras palavras, ele é relacionado por inversão. Seria o estado realizado se, por exemplo, você tivesse ordem de Néel no grafeno. Tá? E o momento octopolar seria uma realização de um altermagneto. Tá? Agora, tem altermagnetos que têm outros momentos multipolares, a gente pode falar mais sobre isso, mas isso dá uma ideia também de como fazer essa correlação. Agora vamos na parte que muita gente está interessada, que é materiais, certo? Então, como um conceito a gente estabeleceu, como um formalismo matemático está estabelecido, agora quais materiais podem realizar isso? Tá? Os rutiles, eles foram o primeiro candidatos a mostrar esse tipo de efeito,
porque na estrutura cristalina deles, você vê claramente aqui, você tem dois tipos, por exemplo, eu estou mostrando aqui o ruthenium oxide, tem dois tipos de átomos de rutênio, mas eles têm eles estão em ambientes cristalinos diferentes. Tá? Exatamente, ou muito parecido com a figura que eu mostrei antes. Tá? Tem algumas diferenças, mas acho que dá para você ver aqui o que é como que faz essa conexão. Tá? E quando você, assim, não dá para fazer experimento como você desliga o acoplamento spin-órbita, mas dá para fazer cálculo de DFT, e o que você vê, se você desligar o acoplamento spin-órbita, você vê um splitting entre o spin-up e o spin-down numa fase colinear que é bem grande, da ordem de 1 elétron-volt. Certo? Isso está mostrando essa ideia aqui. E o manganese difluoride é outro que já foi muito discutido também, e que tem bastante dado experimental da década de 80. E, baseado nessa ideia, a gente pode começar a olhar vários materiais que têm fases magnéticas que satisfazem essas condições. Tem aqui esse paper, ele tem uma grande gama de materiais. Você vê que, em geral, tem sempre um elemento magnético, né? Crômio, manganês, ferro, ou níquel, e você vê esses spin splitting sem ter acoplamento spin-órbita, que pode ser bem alto em energia. Né? Agora, bom, legal, e os experimentos, certo? Os experimentos, desde a proposta, tem muitas tentativas experimentais. O caso do ruthenium oxide está muito sob debate, porque a debate não é nem se ele é altermagnético ou não, é se ele é magnético, se ele tem ordem magnética. Tá? Não tem um consenso. Eu diria que o que parece que acontece no momento é que no bulk ele não tem ordenamento magnético. Tá? Mas em filmes bem finos, eu estou falando aqui, esse é um paper que a gente colaborou, esses filmes de 2 nanômetros ou coisas pequenos, parece que tem sim uma transição magnética. Tá? Os dois materiais que eu diria que tem consenso que você verifica o altermagnetismo experimentalmente são o manganese telluride e o chromium antimonide. Tá? Eles têm splittings que são grandes, tá? E nesse caso, nos dois casos, tem experimento de ARPES e de spin ARPES que consegue detectar esses splittings de uma maneira bem clara. Tá? Tem também outros experimentos, por exemplo, a ressonância magnética, dicroísmo magnético, que dá para ver esses efeitos também. E tem outros materiais que têm sido propostos. A questão que tem muito interesse são questões de aplicação. Né? Eu não sou especialista em espintrônica, nessa audiência tem muito mais gente que sabe muito mais do que eu sobre isso, mas só para dar um gosto da minha lente, um dos interesses nesses altermagnetos para a aplicação espintrônica é exatamente o fato de que você tem um splitting das bandas de spin up, spin down, que depende da direção e que você consegue isso sem ter um momento magnético, sem ter uma magnetização. Certo? Então ele tem características, vamos falar, intermediárias entre um ferromagneto e um antiferromagneto. A velocidade de switch também é mais comparada ao dos antiferromagnetos do que dos ferromagnetos. Tá? Mas, por exemplo, um experimento que você poderia verificar é que se eu aplicar uma corrente elétrica nessa direção aqui, você induziria uma corrente de spin, mas se eu aplicar uma corrente elétrica na outra direção, onde tem os nós do Zeeman splitting, daí não vai ter, você não vai conseguir induzir uma corrente de spin. Então tem bastante proposta, bastante tentativa de usar esses materiais para aplicações spintrônicas. Tem também bastante interesse em realizar novas fases da matéria, em particular quando você tem interfaces. Uma das ideias é você fazer uma interface entre um supercondutor e um altermagneto. Tem bastante estudo de interface supercondutor-ferromagneto. E você, de uma certa maneira, você pode fazer uma analogia. Né? Se o seu supercondutor tivesse uma simetria D-wave e você fizesse uma interface com um ferromagneto comum, seria parecido com você fazer uma interface entre um supercondutor comum e um altermagneto, porque o altermagneto tem
essa assimetria D-wave. Tá? Enfim, uma outra característica de que basicamente quase todos os altermagnetos têm é piezomagnetismo. Tá? Isso, na verdade, é uma assinatura que experimentalmente não deixaria dúvidas de que você tem um altermagneto. Tá? A gente está acostumado com magnetostriction, né? Em que quando você aplica campos magnéticos ou quando você tem ordenamento magnético, você tem distorções da rede. Mas é diferente, porque aqui depende com o quadrado do campo magnético e essas distorções, em geral, não quebram uma simetria. Né? O efeito piezomagnético, que um dos primeiros papers a discutir foi do Dzialojinsky, há muitos anos atrás, ele é linear com o campo magnético. Por exemplo, esses D-wave altermagnetos, o que seria a realização desse efeito piezomagnético é que se você aplicar um campo magnético fora do plano ou dentro do plano, você obteria um shear distortion, uma distorção de cisalhamento, que quebra uma simetria. Mas o sinal dessa distorção mudaria se eu mudasse a direção do campo magnético. Então, tem alguns experimentos olhando isso, mas o que é interessante é que essa dependência linear entre campo magnético e uma distorção de cisalhamento tem várias aplicações, inclusive para acoplamentos não triviais entre fônons e magnons. Bom, eu espero que essa introdução, que foi um pouco longa, tenha dado uma ideia do que são esses materiais, e agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre as propriedades que eles têm. Tá? Em particular, eu vou querer mostrar para vocês o que acontece quando a gente liga o acoplamento spin-órbita. E aí eu vou mostrar que você tem algumas propriedades topológicas que aparecem. Então vamos falar um pouquinho mais da relação entre altermagnetos e sistemas fortemente correlacionados. Tem uma analogia muito interessante com um fenômeno que chama instabilidades de Pomeranchuk. A ideia é o seguinte, e vai também há muito tempo atrás. Quando você tem um líquido de Fermi, que é um metal, você tem as quase-partículas de elétrons, mas tem também interação entre essas quase-partículas. E o Pomeranchuk mostrou que essas interações você pode dividir, você pode separar ela de acordo com o momento angular L, ou se é singleto ou tripleto. Elas, em geral, se elas forem largas, ou se elas forem grandes o suficiente, elas vão gerar uma instabilidade. Tá? Dependendo do canal de momento angular, ou se é tripleto ou singleto. Tá? N0 é a densidade de status. Isso daqui não é nada mais do que um critério de Stoner, mas para uma transição arbitrária, não necessariamente ferromagnética. Se você olhar o que são essas estabilidades de Pomeranchuk, vamos olhar primeiro no setor de carga, e o L igual a 0 significaria que eu faria a minha superfície de Fermi aumentar de tamanho, o que não pode acontecer, porque eu tenho conservação de carga, mas, em geral, isso é usado para descrever separação de fases. O L igual a 1 seria como se fosse um P-wave, e aí você vê que a superfície de Fermi ela perde a simetria de inversão, o que significaria que eu teria um estado de corrente. Tá? E o L igual a 2 é uma distorção da superfície de Fermi de um círculo para uma elipse, e o que acontece aqui é que você quebra a simetria por rotação, e isso nada mais é do que uma fase que muita gente trabalhou bastante, que é a fase nemática. Isso daqui é tudo no setor singleto. No setor tripleto, o que vai acontecer são as mesmas distorções, mas com sinais diferentes para o spin-up e o spin-down, certo? Então, o L igual a 0, você tem a superfície de Fermi do spin-up aumenta de tamanho, do spin-down diminui, que nada mais é do que o ferromagneto. No L igual a 1, você tem a banda de spin a superfície de Fermi com um componente de spin muda numa direção e do outro muda na outra. Então você teria correntes de spin espontâneas. Tá? E o L igual a 2, você vê que é exatamente o que a gente está discutindo. Né? Você tem uma distorção da superfície de Fermi, mas que são duas distorções, uma para spin up e outra para spin down, que são de sinais diferentes.
Essa fase aqui foi bastante discutida, ou foi discutida há alguns anos atrás, nesses papers do Fradkin, do Xu Zhenjiang. Eles chamaram essa fase aqui de nemático spin nemático. Mas você vai claramente que essa fase tem as mesmas simetrias do D-Wave altermagneto que eu mostrei para você, né? Então eu posso escrever o spin como operador de spin e um form factor que tem simetria D-Wave. Tá? Então eles têm a mesma simetria. Agora, o mecanismo que gera um ou outro é bem diferente. E isso é uma coisa interessante da gente entender, para entender os mecanismos do altermagneto. Certo? No caso da instabilidade de Pomerantziuk, como a gente falou, você tem um critério de Stoner generalizado que é satisfeito. Né? Então, vem exatamente... Toda a instabilidade é gerada pelos graus de liberdade eletrônicos. Mas o problema é muito difícil achar a realização dessas fases, porque não é um efeito de acoplamento fraco, porque você precisa ter a interação celular ser grande o suficiente. Tem alguns problemas com os canais de L igual a 1, por causa que tem lei de conservação, e as instabilidades com L maior do que 1, em geral, não são tão fortes como as de L igual a 0. Então, tem no canal magnético. Então, tem problemas de realizar isso. No altermagneto, você obtém a fase com mesma simetria, mas porque basicamente você divide o processo em dois. A gente faz com que as interações eletrônicas favoreçam os spins ficarem não alinhados ou ficarem antiparalelos. Tá? E as interações agora cristalinas, elas que causam o ambiente local desses spins antiparalelos serem diferentes. Então, nesse sentido, é um pouco mais fácil de conseguir esse tipo de fase, porque não depende só das interações eletrônicas. Né? Deixa eu dar um exemplo de como que isso aparece aqui. E nisso eu vou introduzir o que eu acho que é o modelo mais simples microscópico para altermagneto. Tá? Vamos, de novo, começar na rede quadrada e a gente vai impor que a célula unitária dobre de tamanho. Então, eu simplesmente vou decretar que a célula unitária agora tem 2 átomos. Aí eu pus aqui, eu rotacionei por 45 graus para ficar um pouco mais claro o que eu estou fazendo. Tá? E agora eu vou escrever um modelo de tide binding. Tá? Se escrever um modelo de tide binding, né, eu vou considerar que tem tanto elétrons itinerantes como momentos locais nesses sítios. Tá? E o que acontece é que a gente vai ter o hopping entre os primeiros vizinhos, entre os segundos vizinhos. A gente pode escrever a hamiltoniana aqui sem nenhum problema. A gente introduz um grau de liberdade que é a sublattice, que é o tau, e o spin, que é o sigma. Né? E essa daqui são os elétrons itinerantes, e eles vão ver a magnetização alternada, que é up-down aqui, pelo acoplamento tipo Kondo. Tá? É só um modelo para a gente tentar ver o que acontece. Aí o que a gente liga, se a gente considerar esse N, né, que é o momento magnético local sendo não zero, tem um splitting das bandas, mas você vê que as bandas de spin up e spin down, elas na verdade elas estão exatamente em cima uma da outra. Esse splitting é entre os sublattices, né? Então eu não consigo ter um spin splitting aqui, o que parece contraditório, porque a ideia que a gente tinha falado é que para ter um spin splitting, a gente precisa ter 2 átomos por célula unitária. Mas isso nada mais, o que eu fiz agora, nada mais foi do que pegar um antiferromagneto e mudar o sistema de coordenadas. Né? Mas tem alguma coisa faltando. O que está faltando é que a rede precisa mostrar para mim que eu tenho, na verdade, 2 átomos por célula unitária. E você consegue fazer isso colocando um átomo não magnético. A gente fala que vamos considerar que o orbital está em altas energias, então a gente pode integrar ele. E quando eu coloco esses átomos aqui, que são esses brancos aqui, nos círculos brancos aqui na rede, você vê que agora, claramente, eles forçam a minha célula unitária a ter 2 átomos. E uma consequência é que agora você vê que o hopping entre segundos vizinhos, ele é anisotrópico, né? Porque esse hopping aqui passa por um átomo não magnético e esse não.
E aí, esse efeito vem só da rede, né? Não tem nenhuma interação eletrônica aqui. E se eu incluir agora essa diferença entre esses dois, que eu vou chamar de TD, no meu modelo de hopping, você vê claramente que agora eu abro o gap entre o spin up e o spin down em todos os lugares, exceto naquelas linhas nodais, né? Então, e você vê que tem duas escalas de energia no problema. Uma que é a eletrônica, que vem associado à ordem magnética, e outra que é uma escala de energia da rede, que tem a ver com a anisotropia dos hoppings. Você precisa das duas para abrir o splitting, mas você vê que elas atuam de maneiras diferentes. E você vê claramente aqui um D-wave, um altermagneto D-wave. Tá? Esse é um modelinho que é bem simples e, na verdade, ele também é realizado experimentalmente, né? Recentemente a gente colaborou com um grupo da Universidade de Utah e tem esse material aqui que parece complicado, mas se você olhar, se você remover todos esses, se você focar apenas no plano que tem manganês e oxigênio, você vê que os átomos de oxigênio são exatamente esses círculos brancos aqui, tá? E os átomos de manganês, eles estão fazendo eles têm os spins antiparalelos. Você vê exatamente essa simetria aqui que tem nesse modelinho simples realizado experimentalmente, tá? E é interessante também que esse aqui é um isolante de Mott. E como eu disse, então, eles têm alguma conexão entre as simetrias das transições de Momenon-Tuke e do altermagnetismo, mas o altermagnetismo, ele não, como ele depende tanto da interação eletrônica como das interações cristalinas, ele não depende apenas, ele pode ser realizado também em isolantes. E isso abre um caminho para você ter isolantes de Mott altermagnetos. E a gente propôs um grande candidato para isso são as perovskitas. Essa é a estrutura ideal da perovskita, né, que seria cúbica. Tem o ABO3, né, então está aqui uma projeção no plano, e claramente você tem spin up, spin down. É realizado nos cupratos, manganitas, titanates, rutenatos, vanadatos e tudo mais, né? Agora, por causa de química, de interações químicas, ou por causa não interações químicas, mas por causa da química do material, são poucas as perovskitas que, na verdade, vão ter essa estrutura cúbica, né? Em geral, ou em muitas delas, por causa do átomo A, dependendo do tamanho dele, esses octaedros aqui de oxigênio, eles vão precisar rotacionar para acomodar esses átomos aqui, tá? E quando eles fazem isso, eles quebram, como você vai ver agora, o ambiente cristalino azul vai ficar diferente do vermelho, tá? Na verdade, esse é uma perovskita que tem uma simetria ortorrômbica, PNMA. Tá? E aí você vê que, claramente, a diferença é que agora, nesse caso em que você tem as rotações dos octaedros, a célula unitária contém os dois átomos magnéticos, são as duas espécies de spins, enquanto que no outro caso não. Então, a pergunta é, será que isso daqui é um altermagneto? E a gente pode mostrar que é. Tá? E quando você aplica a reversão temporal, né, você muda os spins de up para down, como a gente fez aqui. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que a gente fez antes, né? Qual simetria da rede a gente pode aplicar para voltar ao que eu tinha antes? Se eu fizer, eu tracei aqui um eixo, se eu fizer uma rotação de 180 graus ao redor desse eixo, você vê que esse azul vai para cima e o vermelho vai para baixo, eu não voltei para o que eu tinha antes, né? O que pode parecer, então, que eu não tenho essa simetria. Contudo, o que eu posso fazer é fazer uma translação, não fazer uma translação completa, mas pela metade, né? Que é basicamente trazer eles de volta movendo pela metade, e aí eu obtenho exatamente a célula unitária que eu tinha antes. Isso daqui é o que a gente chama de screw axis, né? E que mostra que em vários desses altermagnetos a simetria de rotação combina com uma translação pela metade, o que nada mais é do que uma simetria não simórfica.
Então você vê que se você começar com uma estrutura cúbica ideal do perovskita, mas se você conseguir controlar a rotação dos octaedros, você vai gerar esses spin splits. Ok, agora eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente liga o acoplamento spin-órbita. Tá? Como a gente sabe, spin-órbita está sempre presente em qualquer material. Né? E na presença do acoplamento spin-órbita, quando eu fizer rotações dos átomos, os spins vão rodar também. E depende da direção do spin. Né? Por exemplo, se eu tiver um eixo de rotação por 180 graus, se eu rodar o spin, se o spin estiver perpendicular ao eixo de rotação, ele também roda, mas se ele estiver paralelo, ele não roda. Né? Então, e a gente sabe que nos ferromagnetos, o acoplamento spin-órbita é o que faz o spin, ou a magnetização, escolher uma direção. Né? E na pergunta que a gente fez é o que acontece nos altermagnetos. Tá? Como a gente havia dito antes, né, uma maneira de você descrever os altermagnetos é pegar o operador de spin, né, e colocar um fator de forma que tem as simetrias de por exemplo, D-wave, ou G-wave, ou I-wave. Né? E eles são pares, né, quando você aplica a simetria por inversão, e vai para zero quando o K vai para zero. O que a gente descobriu, o que a gente mostra nesse paper, é que quando você inclui o acoplamento spin-órbita, o que muda é que você não pode simplesmente colocar o mesmo fator de forma para todos os componentes do spin, mas cada componente de spin vai ter um fator de forma diferente. Isso mostra que vai ter que os altermagnetos, mesmo quando você começa colinear, ele vai ter uma densidade de spins não colinear. Tá? E que em alguns casos também vai induzir o comportamento ferromagnético fraco. Tá? E vai mudar bastante quais são esses nós dos spin splittings, dessas linhas nodais. Vamos começar a mostrar isso daqui com um exemplo. Vamos pegar o caso de um rutile, né? Um D-wave altermagneto. Né? Aqui, então, eu tenho o operador de spin, e aí eu tenho o fator de forma, que é um D-wave aqui, Kx, Ky. Tá? Se eu não tenho acoplamento spin-órbita, o spin transforma de acordo com o grupo SO3, estou tratando classicamente, mas quando eu incluo o acoplamento spin-órbita, os diferentes componentes de spin vão se transformar de acordo com representações irredutíveis do grupo tetragonal. No caso, sigma Z é A2G, sigma X, sigma Y é EG. Tá? Mas isso vai ter consequências, certo? Então vamos escolher primeiro o spin fora do plano, o sigma Z, e combinar com esse fator de forma, né? Essa combinação Kx, Ky, sigma Z, você usa a teoria de grupos, ela se transforma como a representação B1G. Contudo, eu também posso escrever essa combinação, que envolve o sigma X e o sigma Y, e outros fatores de wave, né, são diferentes, mas essa combinação também se transforma como essa representação. O que significa que os dois têm que estar simultaneamente presentes, porque eles têm a mesma simetria. E eu posso combinar isso escrevendo o meu spin, ou a densidade de spins como sendo o operador de spin, e cada componente tem um fator de forma diferente. Então eu posso definir um vetor de fatores de forma, que são todos D-wave nesse caso, e você vê aqui que o sigma Z tem Kx, Ky, sigma X tem Ky, Kz, e o sigma Y tem Kx, Kz. Né? E eu pus aqui um fator eta, só para mostrar que os dois têm que aparecer, mas não com a mesma amplitude. Então, essa é a anisotropia magnética manifestada na operação, na fase ultramagnética. Tá? A gente pode ver esse efeito no espaço de momentos, então a gente pode escrever a hamiltoniana altermagnética dessa maneira bem simples, como um parâmetro de ordem, que em geral vai ser escalar, e o produto escalar entre o spin e esse vetor D. Tá? E quando você olha, por exemplo, se eu pegar uma superfície de Fermi esférica, o que vai acontecer é que ela vai deformar, ela vai dividir em dois, exceto nesses pontos aqui. A gente pode ver esses pinch points, onde eles vão tocar, que é onde o dq é zero. Tá? Se eu olhar na projeção de spin, você vai ver que só no plano Kz igual a zero é que ele vai estar polarizado na direção Z.
Fora desse plano, a polarização vai ter uma mistura com outros componentes de spin. E isso também dá para você ver fazendo DFT, esse é o resultado de DFT desse paper aqui, no ruthenium oxide, você vê que, de fato, quando você vai fora do plano Kz igual a zero, tem uma outra componente de spin. Tá? Mas como que eu vejo isso no espaço real? Né? Para ver esse espaço real, a gente usa as simetrias magnéticas do grupo. Né? Quando a gente pega, por exemplo, o manganese difluoride, que também é um rutile, né? E eu olho nas posições de Wyckoff dos átomos, você vê uma coisa que os átomos de manganês e os átomos, eu provavelmente estou falando errado essa palavra, desculpa. E os átomos de flúor todos têm a mesma direção. Essas são as simetrias das posições magnéticas de Wyckoff, né? Então, quer dizer, se eu puser o spin nos átomos, eles têm que estar apontando só na direção Z. Onde está essa não colinearidade que eu falei? Ela está, na verdade, na densidade de spins. Então, essa daqui é uma colaboração com o Turan Birol e o Luca Boerelli. A gente usou DFT para calcular não o momento no átomo em si, mas a densidade de spin. E, de fato, você vê aqui que tem uma densidade que basicamente quase uma esfera perfeita, não é? Que tem sinais diferentes. Mas, se eu olhar agora nas outras componentes SX e SY, eu tenho uma densidade, e, na verdade, você vê que ele tem esse caráter multipolar. Em outras palavras, se eu fizer a média, é zero no sítio, é por isso que eu tenho o spin apontando só numa direção no sítio, mas ele tem uma densidade não zero. Tá? E esse vem exatamente do acoplamento spin-órbita. Agora, o que aconteceria se eu pusesse os spins no plano? Nesse caso, o que acontece é que eu vou ter essa combinação... um minutinho só. Essa combinação aqui, que é o fator de forma D-wave com os spins no plano, eles se transformam como a representação EG. Só que essa é a mesma representação do spin em si. Em outras palavras, quando os momentos estão no plano, eles vão induzir um componente ferromagnético. Então, o que quer dizer é que, dependendo da direção dos momentos, quando a gente inclui o complemento spin-órbita, pode induzir fenômenos típicos de um ferromagneto. Tá? Por exemplo, ele pode induzir o anomalous Hall effect ou o Kerr effect. O que é importante salientar é que esses efeitos não são proporcionais ao momento magnético induzido, mas eles vêm de contribuições do altermagneto que só são não zero quando você tem essa simetria. Tá? A gente fez uma classificação de todos esses. Eu quero, não vou entrar nesses detalhes, eu sei que o tempo já está correndo aqui. Eu queria falar de uma consequência desse efeito para os materiais. Tá? Vamos escrever novamente aqui o spin splitting, né? Sem acoplamento spin-órbita, né? Tem é proporcional ao fator D, que nesse caso é Kx, Ky. E se eu quiser saber onde que ele é zero, vai ser em dois planos nodais, né? O Kx igual a zero ou Ky igual a zero. Quando a gente liga o acoplamento spin-órbita com tudo, o que acontece é que o spin splitting ele é proporcional ao módulo desse vetor. Então, eu preciso que todos os componentes do vetor sejam zero. E isso acontece em três linhas, tá? Três retas aqui. Kx igual a zero e Ky igual a zero, por exemplo. Tá? Essas linhas, então, são as linhas nodais. Então, em outras palavras, os planos nodais do Zeeman splitting, eles são reduzidos a linhas nodais por causa do acoplamento spin-órbita. Mas tem mais tem uma coisa bem interessante. Essas linhas nodais, elas são protegidas por simetrias do cristal. No caso, as simetrias de mirror. Né? E o que isso significa, essa proteção simétrica? Significa que dependendo da perturbação que eu fizer, eu não vou conseguir destruir essas linhas. Né? Deixa eu dar um exemplo. Vamos falar... Se eu aplicar um campo magnético, certo? Em geral, eu vou esperar que abra um Zeeman splitting em todas
em qualquer lugar no momento no espaço de momento. Contudo, num altermagneto, isso não é necessariamente verdade, né? Depende da direção do campo magnético. Se o campo magnético ele não é perpendicular a nenhum dos planos que protegem essas linhas nodais, de fato, eu vou gapear completamente o sistema, não vai ter um Zeeman split em todo lugar. Contudo, se o campo magnético for perpendicular a um desses planos, nesse caso aqui o plano XY, as linhas que estão no plano, elas não podem ser, elas vão continuar, elas vão permanecer. Elas vão ser distorcidas, vão virar hipérboles, mas elas vão permanecer. E isso vem da proteção simétrica, da proteção de simetria cristalina deles, tá? Então, uma consequência é que se eu aplicar um campo magnético num altermagneto, dependendo da direção, eu não vou conseguir abrir um Zeeman splitting no momento de espaço em todos os pontos. Vão restar esses loops nodais, tá? E eu vou precisar aplicar um campo magnético forte o suficiente para colapsar esses loops nodais e aí conseguir conseguir gapear o splitting de todas as bandas, né? Então você tem, na verdade, uma transição topológica em que você tem esses loops nodais que são estáveis e eu preciso aplicar um campo magnético grande para poder destruí-los, né? Então eu tenho uma transição entre o spin splitting nodal, que é a característica do altermagneto, para um spin splitting sem nós, né? Completamente tem um gap completo, que é a característica do estado ferromagnético, e eu preciso de um campo crítico para fazer isso, tá? Então essa proteção desses splittings é uma coisa interessante e única dos altermagnetos. Eu sei que eu estou aqui já quase a 1 hora, então eu só vou falar rapidamente aqui de um outro efeito topológico. Quando eu mostrei para vocês aqui esse modelo simples, né, que é na rede de Lib, eu falei que tinha duas escalas de energia, né, uma do Hoping e uma do momento magnético. O que acontece quando elas são comparáveis? Quando elas são comparáveis, isso daqui agora você vai ver que eu vou acabar trazendo essas bandas para baixo, e você vai ver que tem um outro cruzamento entre as bandas aqui, né? A gente obtém, nesse caso, 2 cruzamentos. Um cruzamento entre bandas que têm spins diferentes, mas estão na mesma subrede. E tem esse cruzamento, que é entre bandas que têm o mesmo spin, mas estão em subredes diferentes, tá? E esse tipo de cruzamento aqui é bem especial. A gente pode mostrar que ele é um ponto de Dirac, tá? E que é protegido por uma simetria, apesar que ele aparece ou desaparece dependendo do tamanho do seu momento magnético, né? Em outras palavras, o que acontece nesse modelo é que tem um ponto de encontro quadrático entre as bandas no ponto M, e conforme eu vou ligando e aumentando o meu momento magnético, eles se separam em 2 pontos de Dirac com spins diferentes, que vão se movendo e tem um valor crítico do momento magnético em que eles desaparecem e eu vou com as bandas separadas, tá? Esses pontos de Dirac, como eu disse, eles têm essa característica topológica. E se eu agora ligar o acoplamento spin-órbita e os momentos estão fora do plano, o que vai acontecer é que vai abrir um gap nesse ponto de Dirac, e por causa disso, as bandas elas ficam elas são não triviais topologicamente, elas têm um número de churn, né? E elas são protegidas por essa simetria de espelho. Então, o que a gente o argumento aqui é que no caso dos altermagnetos, não tem só o cruzamento de bandas de spins diferentes, mas tem também o cruzamento de bandas com o mesmo spin. E eles não necessariamente são estáveis com o campo, com o acoplamento spin-órbita, mas quando você consegue abrir um gap, e se você colocar o potencial químico aqui, você vai ter, por exemplo, um estado topológico, um churn insulator, tá? Só para falar que isso depende da direção dos momentos, né? Se os momentos forem no plano, não tem esse caráter topológico, e que não é só nesse modelo. Aqui é um modelo tridimensional para os rutiles, e você também vê esses crossings aqui,
e eles formam essas superfícies nodais de mesmo spin. Tá? Então, isso é uma maneira geral de dizer que, quando você inclui o acoplamento spin-órbita, a estrutura de bandas desses materiais pode, e muitas vezes vai ter características topológicas. Eu vou pular isso daqui, eu vou deixar agora as minhas conclusões. Eu espero que esse toque tenha ajudado a introduzir esses materiais, ou esses conceitos, e mostrar que tem muita coisa interessante, tem muita atividade nesse tópico, e a gente está tentando aprender a entender quais são aplicações ou as características fundamentais desse tipo de material. Muito obrigado, eu aguardo as perguntas. Bom, vamos abrir o microfone aí para agradecer o Rafael. Obrigado. Bom, então está aberto aí para perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Beleza. Antônio levantou a mão direito, eu simplesmente levantei o dedo. Foi mais rápido. Manda frente, Sérgio. Rafael, Oi, Sérgio. Seu seminário foi ótimo. Obrigado. Principalmente para mim a introdução, porque esclareceu várias perguntas que eu tinha sobre essa nova classe de materiais. Né? A minha observação e pergunta é que fluoreto de manganês é considerado um antiferro magnético clássico, foi muito estudado, né, em termos de propriedades magnéticas, transição spin-flop, magnos. Os magnos foram estudados em detalhe. Sim. E todas as medidas feitas até agora são perfeitamente explicáveis, considerando que ele é um antiferromagneto. E eu estou muito intrigado. O que como um altermagneto, como é que ele modificaria essas propriedades que já foram medidas e que não levaram à desconfiança até recentemente de que ele, em vez de ser um antiferro, ele é um altermagnet. Excelente. Esse é um ponto muito bom e todo mundo que trabalha com magnetismo traz esse ponto. De fato, como você falou, o manganese difluoride foi estudado, experimentos de nêutrons na década de 80 e depois, né, muito bem estudado, certo? Então, deixa eu fazer alguns pontos aqui. A fase magnética, que é essa daqui, não tem nenhum questionamento que essa é a fase magnética, em que os spins têm esse ordenamento antiparalelo. Né? A questão, quando a gente fala que é um altermagneto, não é que tem uma configuração magnética diferente, mas é notar que essa configuração magnética tem simetrias que são diferentes das simetrias clássicas de um antiferromagneto. Então, o que isso significa na prática, certo? O manganese difluoride é um isolante, né? Então não dá para a gente fazer experimentos, e talvez não seja nem muito relevante olhar na estrutura de bandas em energias para ver esse splitting que eu estou falando, certo? Se você se confiar em DFT, dá para ver que tem os splits, mas eles estão em energias consideráveis, certo? Então, isso seria um efeito que provavelmente não faria muita diferença para as fases, para a fenomenologia do material, certo? Contudo, tem um ponto que faria bastante diferença e que vale a pena olhar de novo nos dados, e a gente tem discutido com pessoas sobre isso, né? Uma coisa que eu falei que deixa eu voltar aqui, não, tem que ir para frente, é que essas simetrias, elas impõem que o sistema deveria ter um efeito piezomagnético. Tá? Significa que, se você aplicasse o campo magnético, você veria uma distorção. Além disso, o que isso implica, na verdade, é que se você pensar as distorções elásticas, a quantização delas são os fônons acústicos, certo? E as quantizações do campo magnético são os magnos. Então, nesse paper aqui, por exemplo, o que a gente mostra é que, nesse caso do altermagnet, tem um acoplamento não trivial, que não aparece nos antiferromagnetos, entre fônons e magnos. E isso seria uma coisa que daria para olhar novamente nos dados e tentar procurar para ver se dá para ver esse efeito ali. Mas esse seria o que eu diria para você que seria um
um dos pontos que daria para a gente fazer essa distinção entre os dois. Nada da fenomenologia que a gente conhece do manganese fluoride é afetado pelas simetrias. A questão é que tem algumas coisas adicionais que iriam acontecer, que não são permitidas no antiferromagneto. Não sei se... A resposta foi bem longa, mas eu não sei se deu para... Deu para esclarecer. Só uma observação, não é uma pergunta. Quando você falou nas perovskitas, eu logo lembrei de uma perovskita com a qual nós estamos trabalhando já há algum tempo, que é fluoreto de rubi de manganês. Então, vale a pena olhar para ele também. Depois, RBMNF3 é uma perovskita também considerada ferromagnético clássico, e eventualmente tem alguma coisa interessante lá também. Eu teria bastante interesse, se você não se importar de me mandar por e-mail depois, é um halide, né? Um fluoreto, né? Seria bem interessante. A gente está procurando realmente alguns materiais que seriam isso. Seria muito legal conversar mais depois. Ou seja, naquele paper que o Rafael mostrou, do cálculo ab initio, ele menciona lá o fluoreto de rubi de manganês, só que lá é F4. Não é perovskita, certo? Eu acho que eu sei o que você está falando aqui. É uma outra, é um parecido, mas não é perovskita. Na parte introdutória, Rafael, na parte introdutória você mostrou uma lista com uma série de materiais que foi um cálculo ab initio que poderia ter altermagnetismo. Tá. Aqui, não é? O RBMNF4 ele é bidimensional. Não é tridimensional como é o F3. É esse daqui, Sérgio? Não, é esse aí, mas em vez do potássio, é rubídio. Tá, então é da mesma família. São muito parecidos. Tá. Ele tem uma simetria diferente, é um G-Wave. Seria legal conversar mais, de fato. Tá ok, tá bom. Valeu, parabéns. Obrigado. Antônio. Rafael, muito obrigado. Provavelmente agora eu aprendi um pouco mais sobre o assunto. Eu já tinha assistido a muitas palestras e o incremento era muito pequeno. Agora, realmente, o incremento foi muito maior. Obrigado. Eu fiquei curioso com essa questão da direcionalidade seletiva dos spins. Né? Seria possível, então, o altermagnetismo ser responsável por uma corrente de spin em materiais sem SOC? Sem interação spin-órbita? Sim, pode. Seria mais ou menos... Deixa eu voltar aqui, eu acho e provavelmente seria diferente do spin Hall effect, que ocorre em materiais tipo platina. Eu imagino que sim. Seria o que você tem, é isso daqui que você está falando, que se eu aplicasse isso, o efeito tem que estar presente, né? A questão é saber quão grande ele é. Agora, nesses materiais que eu te mostrei, né, nesses manganese telluride, chromantimonide, o splitting é da ordem de quase de electron volt, então devia ser bastante grande, né? Eu não sei, agora, assim, questão de detalhes, tudo, como que seria feito isso, eu não sei, né? Isso é além da minha especialidade, mas eu sei que tem alguns papers que o pessoal tentou fazer isso com o ruthenium oxide, mas o ruthenium oxide tem essa questão que não é muito clara se o que está acontecendo, né? Mas, de fato, você não precisa do acoplamento spin-órbita. Para ter a direcionalidade. Exato. E mesmo que você colocar o acoplamento spin-órbita, o máximo que vai acontecer é mudar um pouco mas vai ser pequeno, porque o acoplamento spin-órbita não chega nem perto de uma escala de energia de um Hopper, né? Então, essa que eu acho que é uma das coisas que o pessoal... Porque é o seguinte, em alguns materiais, a geração de corrente de spin, ela se comporta completamente diferente, experimentalmente, do que é esperado pelo efeito spin-Hall clássico, do efeito spin-Hall que está aí há alguns anos. Então, a outra pergunta que eu tenho... Fernando, posso fazer mais uma pergunta? Sim, claro. Seria com relação ao seguinte, o altermagnetismo ele pode ser driven pela interface, pela superfície, ele pode ser aumentado de alguma maneira. Qual é o efeito de interfaces e superfícies? Você não só pode, como tem algumas predições que isso pode acontecer em determinados materiais. Vou dar um exemplo simples. Sim.
imagina que eu tenho por exemplo, deixa eu só ver para ter a figura aqui, para ficar mais fácil de eu explicar. Aqui. Vamos pegar esse caso aqui, que seria um caso hipotético de um grafeno, de né, que tem spin-up, spin-down. Né? Esse caso não tem um spin splitting das bandas, porque os spins estão relacionados por inversão. Né? Agora, o que acontece se eu quebrar a simetria por inversão? Bom, se eu quebrar a simetria por inversão, agora eu vou conseguir ter um spin splitting, certo? Então, se eu fizesse uma interface, eu conseguiria ter... Só na interface eu teria o spin splitting, mas não no bulk. Né? E o pessoal, na verdade, esse exemplo que eu dei é muito simplório, mas tem um paper que eu posso mandar depois, do Libor Schmickel e do Igor Mazin, falando que se você pegar alguns desses... alguns materiais que são conhecidamente, que têm essa fase antiferromagneto, na superfície, ou fazendo um efeito Janus, que você troca alguns materiais, você quebra a simetria que protege o antiferromagneto e converte num altermagneto. Então, de fato, isso é possível e foi proposto também. Joaquim, deixa eu fazer uma última intervenção. Com relação à curvatura de Berry, por exemplo, ela também era direcional? De fato. É assim, é que eu não tenho aqui o plot, eu acho, deixa eu ver se eu... no nosso paper, quando a gente calcula, nesse caso aqui, deixa eu ver se eu tenho... Não tenho. Mas só para que nesse caso, a gente tem um plot da densidade de curvatura de Berry, né? E o que acontece é que você vai ver que tem... é grande, mas tem sinais diferentes no ponto X e Y da zona de Brillouin, tá? O que significa que na média é zero, né? Agora, se eu pegar o spin e mudar ele do plano, fazer um spin flop, né? Que eu vou fora do plano para o plano, aí eu vou mudar, na verdade, eu vou favorecer mais um ponto do que o outro, e aí eu tenho um average Berry curvature, que vai ser não zero, né? E aí eu vou ter efeito Hall, efeito Hall anômalo, efeito Kerr, todas essas coisas. Então, de fato, tem a curvatura de Berry, mas no altermagnético que não tradicional, vamos falar assim, ela é zero, ela soma para zero, mas aí você pode mudar o balanço entre elas. Muito obrigado, Rafael. Gostei Obrigado. muito do seu seminário. Obrigado. Joaquim, você tem outra pergunta, porque levantou de novo a mão aí? Não, é porque baixou sem querer, Fernando. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Acho que depois está o Túlio, está inscrito. Isso. Ô, Rafael, muito bom o seminário, viu, Rafael? Eu refaço e eu reafirmo a fala do Antônio, né? Eu acho que essa gravação aqui vai ser muito consultada aí no futuro pelos membros do INCT e pelos estudantes. Alguns estudantes já me falaram que vão consultar aí. Ô, Rafael, então, minha dúvida, Rafael, tinha algumas questões precisas com o Antônio, mas minha dúvida especificamente é sobre o MNTE. Você mencionou que o MNTE é um dos altermagnetos aí mais já consolidados, né? Isso. Eu até fiz uma busca rápida aqui na rede, realmente tem vários trabalhos aqui mostrando magneto-resistência nesse material, etc., propriedades, mostrando que ele tem a característica antiferromagnética. Eu queria que você falasse um pouco, Rafael, se você souber, sobre essa questão do comportamento desse material específico, né, em relação ao caráter bulk ou caráter de poucas layers. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, aqui na UFV, a gente consegue sintetizar esse material por MBE. E ele tem uma característica que ele é tipo Van der Waals. Certo. Né? Dependendo do substrato, ele pode ter poucas camadas, ou você pode fazer uma coisa um pouco mais espessa, que aí ele vai ter característica de bulk. Aí você poderia falar qual seria, do ponto de vista de estrutura eletrônica, qual seria as diferenças aí ele em poucas camadas, né, em uma única camada, em poucas camadas, em relação a ele ser um bulk, né? Do ponto de vista de por exemplo, que eu imagino que ele tem acoplamento spin-órbita, né? Sim. Exato, isso que eu ia falar, isso. Né? Então, se você puder falar alguma coisa do ponto de vista aí, olhando para as propriedades do altermagneto, quais seriam as diferenças? Certo. Então, eu posso especular. Eu não fiz nada sobre isso, mas eu posso especular o que aconteceria.
como você disse, o acoplamento spin-órbita no Magnus Stellar não é pequeno, né? Porque tem um telúrio, né? Que em geral é pesado, né? Inclusive, no paper que eles olham para... que eles veem esse acoplamento aqui... deixa eu voltar aqui, desculpa. Cadê? Aqui. Nesse experimento, uma coisa interessante é assim, se você... Esse daqui é um altermagneto sem spin-orbit, sem acoplamento spin-orbita, seria um altermagneto G-wave, tá? Só que uma das linhas nodais, um dos planos nodais é KZ igual a zero. Então, se não tivesse acoplamento spin-orbita, você não veria nenhum splitting no plano KZ igual a zero. Quando você inclui o acoplamento spin-orbita, aí você vê os splittings em QZ igual no plano QZ igual a zero, certo? Então, assim, o que eu imagino que aconteceria quando você vai do bulk pro monolayer ou fill layer, né? Eu imagino que vai ter dois efeitos, né? Um é que você pode mudar a importância do acoplamento spin-órbita, certo? Em outras palavras, você pode fazer com que, como você está com a importância relativa do acoplamento spin-órbita para os splittings altermagnéticos pode mudar. Mas eu acho que o que vai ser mais importante é que a direção dos spins podem mudar, certo? A única diferença entre o Magnus Telluride e o Chromantimonide, questão de simetria, é que no Chromantimonide os momentos apontam na direção Z e no Magnus Telluride eles apontam no plano. Eu não sei quais são... eu imagino que se você fizer filmes muito finos, eu não sei, agora eu imagino que os momentos vão apontar no plano em geral, certo? Para diminuir a interação dipolar. Aí, provavelmente, o Chromantimonide você poderia mudar a direção do magneto, mas o Magnus Telluride eu não imagino que ele seria muito afetado. A não ser que você cresça numa outra direção que não seja a 001, né? Se você crescer numa direção, sei lá, 1,0, talvez você consiga ter um efeito diferente, porque agora o momento magnético pode ter que mudar na direção que você tinha. Então você pode fazer essa manipulação. Eu imagino que uma coisa que pode ser feita é usar isso para mudar a direção do momento magnético, explorar agora a contribuição dipolar para mudar a orientação. E isso mudaria um pouco os splittings. Não, perfeito, Rafael. Vou dar uma olhada nesse paper aí, depois eu te mando uma mensagem. Se beleza, por favor. Túlio. Oi, Rafael, fantástico o seminário. Obrigado. A minha pergunta é, voltando lá no começo, né, que você botou que eu tenho a simetria de spin e uma simetria cristalina. Isso. A minha pergunta é se eu poderia gerar o estado altermagnético com uma simetria, uma quebra de simetria puramente eletrônica, tipo uma ordem orbital, e se você Sim. pode ter tudo que você falou o grau orbital, né? Se eu teria um altermagneto orbital. Você pode, inclusive teve gente que já propôs esse tipo de efeito. Eu não incluí a figura aqui, mas basicamente seria o seguinte, eu posso te dar uma explicação, ou um cenário qualitativo. Deixa eu ver aqui se eu... Quando eu coloquei essa rede aqui, né, com o ambiente cristalino diferente, eu poderia mudar o ambiente cristalino sem, na verdade, fazer nada no cristal, mas se, por exemplo, se eu tivesse dois orbitais, vamos falar DX, PX e PY, certo? Esse daqui tem mais PX mais PY, esse daqui é menos PY, certo? Aí eu vou ter o mesmo tipo de simetria. Em outras palavras, se eu combinar, eu tinha um slide, mas eu acho que eu tenho, na verdade. Eu vou nos slides essas, eu acho que eu tenho exatamente o que eu queria te mostrar. Um minuto. Eu tenho exatamente esse... Aqui, certo? Seria essa figura aqui que você tem, né? Que você tem uma ordem orbital acoplada com uma ordem magnética, certo? Uhum. Basicamente, essa equaçãozinha aqui que eu escrevi, que é pictórica só, é que se você combinar ordenamento antiferro orbital, que é esse daqui, com ordenamento antiferro magnético, você ganha um altermagneto, certo? Isso, na verdade, tem bastante modelo de Kugelkonsky, né, que é esse daqui, quando você põe os spins e as outras matrizes de Pauli são os orbitais, você pode ter essa combinação
vários casos que eu olhei na literatura, esse K, né, que acopla os dois, é positivo. Então, você quer ter, se um é antiparalelo, o outro é paralelo, né? Mas se esse K fosse negativo, aí você poderia ter os dois antiferro e você teria uma fase altermagneto, né? É que você não vai ter, em geral, a transição acontecendo na mesma temperatura. Você teria uma transição antiferro orbital e depois antiferro magneto. Mas tudo seria eletrônico, né? Você não precisaria da rede. E os iron pinictides, você trabalhou tanto, eles não são? Tem alguma simetria que mata eles? E tem, na verdade. Os iron pinictides, a fase que eles normalmente realizam, elas são uma fase de stripe, que quebra a simetria de translação. Mas tem alguns, na verdade, tem propostas dos iron pinictides, mas a gente sabe que são os nictides que você troca o ferro por manganês, você tem uma fase Neel, certo? Em que os spins são antiparalelos. E se você olhar, na verdade, na célula unitária, tem 2 átomos de ferro. Então, você é um candidato para... Porém, por causa do arsênio, um está acima, o outro está abaixo da rede, tem uma simetria de inversão que conecta os spins. Então, na verdade, é um magneto. Aí teve uma proposta, que foi o que eu mencionei numa das perguntas, né, na interface, que se você puser isso numa interface, aí é diferente, porque aí você quebra esses 2 arsênios que estão para cima e para baixo, né? E aí você poderia ter essa fase, se transformaria numa fase altermagnética. Posso incluir uma última pergunta relacionada? É só se essa quebra de simetria da rede pode ser dinâmica, igual o pessoal discute em anteller estático e anteller dinâmico, um Ponon, esses acoplamentos. Sim. De uma certa maneira, quando a gente falou das perovskitas, tem um pouco... Não é em anteller... Bom, eu não sei se eu chamaria... Não é em anteller, era o ferro distorsivo aí, né? Mas é basicamente isso, né? Você tem esses modos rotacionais, vão ter esse acoplamento com os altermagnets, se você quiser, né? Porque eles que impõem a simetria que você precisa para ter um altermagnet. De fato, você pode ter vários acoplamentos dinâmicos aqui também. Obrigado. Valeu. Gervaldo, por favor. Fernando, assim, também quero dizer que foi muito bom o seminário, Rafael. Obrigado. Eu cheguei depois um pouquinho, mas pelo que eu assisti aí, muito bom, né? Parabéns. Valeu. Só uma perguntinha rápida, né? Existe algum membro desses materiais altermagnéticos com terra rara? Pergunto isso porque aí a interação spin-óptica é forte, né? Exato. E também tem um campo cristalino. Tem sim. E, na verdade, por exemplo, a proposta que a gente fez no nosso paper de perovskitas, que são altermagnéticos, ela é baseada na terra rara que tem no sítio A, né? Porque o que a gente sabe é que se você começar a mudar o elemento, né, como muda o tamanho do elemento, você começa a mudar o perfil de rotações. Então, de fato, esse é um caso, né? Um outro caso que eu falei muito brevemente foi esse daqui, né? Que tem o LAN. Eu não sei que tem nomes aqui, mas aqui tem o lanthanum, e você pode mudar para sério ou para praseodímio, e aí e na verdade, quando você muda o rare earth, a terra rara, a direção do spin muda também. Então, de fato, você tem razão. Tem um efeito da terra rara, tem o acoplamento spin-órbita e vai influenciar a fase altermagnética. E outra coisa também, só rapidinho, é sobre a amostra, né? Eu tenho que ter aí, do jeito que você está dizendo, sempre monocristal ou em policristal você observaria esses efeitos também? Eu acho que seria difícil no policristal. Acho que depende do que você estiver procurando, mas eu acho que seria que ser um monocristal. E mesmo no monocristal você pode ter domínios, né? O que pode deixar a coisa um pouco mais complicada. Mas eu não sei. A maioria dessas propriedades são direcionais, né? E aí eu acho que seria um problema se você tiver um policristal. Mas talvez tenha alguma que não dependa dela, precisa pensar.
Tá bom, estou satisfeito. Talvez acoplamento do Phonon Magnum, talvez dá para fazer num policristal, não sei. Não, acho que não. Não, enfim, não sei. Bom, eu não vejo mais nenhuma mão levantada. Se ninguém tem mais aí comentários, aí eu acho que podemos agradecer novamente aí o Rafael. Parabéns aí, Rafael. Muito bom. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá. Tchau, tchau.